Nossa última aula do curso online de auxiliar administrativo, nós vamos falar de uma questão bem importante, que é a administração financeira, os conhecimentos bancários. Por quê? Porque uma boa parte de auxiliar administrativo, ele lida com as finanças da empresa. Ele vai no banco pagar, ele tem a questão de controle de finanças, ele está nessa área basicamente fazendo os cálculos, utilizando o Excel, né, na base de cálculos. Então nós vamos falar hoje sobre a questão financeira, né? Conhecimentos bancários que você tem que ter. E um bom dessa aula que nós tivemos, né, de todas essas nossas aulas, é que nós tratamos de maneira em que você pode abrir o seu próprio negócio independente disso. Nós estamos falando sobre administração, nós estamos falando sobre auxiliar administrativo, mas serve para qualquer pessoa que queira atuar em qualquer área e abrir seu próprio negócio. Então, por isso, nós vamos falar hoje sobre dinheiro, sobre finanças. Então, deve-se compreender e entender o sentido e o significado de finanças, que corresponde ao conjunto de recursos disponíveis circulantes em espécie que são utilizados em transações de negócios com transferência e circulação de dinheiro. Então, é tudo que a gente utiliza o dinheiro para trabalhar na nossa empresa, certo? Então, para isso, a gente tem que ter uma capital de giro, que é o dinheiro que a gente tem para poder trabalhar. Analisando-se apuradamente, verifica-se que as finanças fazem parte do cotidiano, no controle dos recursos para as compras e aquisições, tal como no gerenciamento e a própria existência da empresa, nas suas respectivas áreas, seja no marketing e na produção. Porque, na verdade, a finança está em toda a área da empresa. Porque para você fazer a produção, para você criar alguma coisa, você tem que ter dinheiro, a matéria-prima para comprar. Para você fazer o marketing, você tem que criar, você tem que, às vezes, contratar uma agência de propaganda. Isso tem que ter dinheiro, né? Então, para tudo tem que ter dinheiro. Então, o setor financeiro, ele é o coração de toda a empresa, certo? A administração financeira pode ser considerada como o sangue, tá vendo? Ou a gasolina da empresa, que possibilita o funcionamento da forma correta, sistematicamente e a sinergia, né? Passando o oxigênio ou a vida para os outros setores, sendo preciso circular constantemente, possibilitando a realização das atividades necessárias, objetivando o lucro. Então, como a gente viu, como eu falei, né? A administração financeira, o gerente, digamos assim, financeiro é o coração e a área financeira é o sangue, que é o dinheiro que vai passando por todas as áreas da empresa, né? É ele que vai gerar toda a parte em que a circulação de recursos vai funcionar. Área de atuação financeira. Bom, aí a gente pode ver aonde vai atuar financeiramente essa empresa, o funcionário, né? O auxiliar administrativo. Quais são as áreas financeiras que pode ser atuada? Financeira corporativa. Abrange, na maioria, relações com cooperações, sociedades anônimas. As finanças corporativas abrangem todas as decisões das empresas que tenham implicações financeiras, não importando que área ou funcionalidade, né, ou funcional, reivindique responsabilidade entre si, certo? Investimentos são recursos disponibilizados de forma temporária ou permanente em certos negócios ou atividades da empresa, em que se deve levar em conta os riscos e os retornos potenciais ligados ao investimento e a um ativo financeiro. É o que você tem para colocar na sua empresa, é o seu investimento, né? É o dinheiro que você vai colocar para aumentar até a sua produtividade. Finanças internacionais. Aí são para empresas que trabalham com outros países, né? São transações diversas, podendo envolver corporativas, investimentos e instituições, mas que são feitas no exterior, sendo preciso um analista financeiro internacional que conheça e compreenda este ramo de mercado. Obviamente, essa pessoa tem que conhecer de câmbio, né? Como assim? Em relação a dólar, a questão do dólar, euro, né? Hoje a China é um mercado potencial imenso, entendeu?
Então, ele tem que saber lidar com essas ações. Vou dar um exemplo prático. Hoje, no governo do presidente, o que é que acontece? Os ministros que são, desculpa a expressão, malucos, certo? Eles têm essa questão de comunista, de não sei o quê, e atacam muito a China. Não pode. Qualquer pessoa sabe que se você tem um parceiro comercial grande, né, no caso a China, você não pode falar mal da China. E toda hora, o ministro da Economia, ou o filho do presidente, ou o ministro da Educação, fica falando mal da China. E aí o que acontece? A China fica com raiva e evita fazer negócio com a gente. Então não pode. Você tem que ter um laço bem forte, digamos assim, com a sua ação, com a sua empresa para com os outros. Você não pode ficar falando mal daquela pessoa que está fazendo negócio com você. Instituições financeiras são empresas intimamente ligadas às finanças, onde analisam os diversos negócios disponíveis no mercado de capitais, podendo ser aplicações, investimentos ou empréstimos, entre outros, determinando qual apresentará uma posição financeira suficiente a atingir determinados objetivos financeiros analisados por meio de avaliação de riscos e benefícios e empreendimentos, certificando sua validade. O que quer dizer isso? Você já sabe. Banco. Bancos são instituições financeiras que fazem isso, né? Fazem empréstimo, fazem aplicações, fazem investimentos. Então, o banco é essa instituição financeira que vai dar o suporte. Agora vamos ver a área de atuação. Nós vimos a área de atuação financeira do grupo, digamos assim. Agora vamos ver a área de atuação como pessoa. Então, esse auxiliar administrativo, ele pode ter contato, né? Ou até virar a ser um analista financeiro, gerente de orçamento de capital, um gerente de projetos de financiamentos, gerente de caixa, analista gerente de crédito e gerente de fundos de pensão. Então, tudo isso está dentro da área de finanças, certo? E isso você pode encontrar essas pessoas, esses atuantes profissionais, num banco, numa financeira, seja onde for, né? Como eu disse, o auxiliar administrativo ele pode decorrer a trabalhar nessas áreas ou vir a ser um desses também, porque o auxiliar administrativo é apenas um passo para aumentar, né, para galgar uma coisa melhor. Então ele tem que estar ciente dessas ações. Controle financeiro e bancário. O controle financeiro e bancário pode ser tanto pela pessoa física como pela pessoa jurídica, basta ter um relacionamento com alguma organização bancária. Quando for aberta uma conta em um banco, o mesmo coletará informações importantes, como para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas. Então, nada mais é do que ele está falando o seguinte: é você, enquanto correntista, seja pessoa física, você mesmo, né? Ou seja, como pessoa jurídica, com sua empresa. Então, todo mundo que tem essa ação, né? Esse contato com o banco financeiro, ele está, no caso, nesse controle financeiro bancário dessa empresa. Ele que vai gerir suas contas, certo? Ele vai estar lá bonitinho. Então, você vai pegar o lucro da sua empresa e colocar num banco, certo? Contas a receber. Toda empresa que vende um produto ou presta um serviço a prazo está gerando uma conta a receber. Sempre quando a empresa vendedora emite uma nota fiscal, nela deve estar contido também as condições de pagamento das mesmas. Lógico, nem toda empresa gera nota fiscal, certo? Então vamos supor que você, como eu vou pegar o mesmo exemplo, você está na sua cidade e começa a vender doces, ok? Quando você está vendendo esses doces e você cria uma empresa, um MEI, por exemplo, um microempreendedor individual, você pode sim emitir notas fiscais. Mas como você está vendendo para pessoas, né, você não precisa emitir notas fiscais. Mas muitas vezes a sua empresa está crescendo, você está vendendo muito e começa a querer vender para lanchonetes, para quituteiras, restaurantes. Então, esses podem solicitar de vocês notas fiscais para que ele, no balanço comercial dele, tenha essa informação. Então, você necessariamente vai ter que emitir notas fiscais, né?
Enquanto você vender para a pessoa física sem essa necessidade, tudo bem. Mas quando você começar a vender para a pessoa jurídica, né? E essa pessoa jurídica pedir um documento que foi vendido, isso é a nota fiscal e isso você tem que oferecer. Para evitar que você entre em uma roubada, digamos assim, existe o Serviço de Proteção ao Crédito. Como assim? É um local onde diz onde a empresa está boa ou não na questão financeira. Então, para que as empresas tenham um controle, bem como uma garantia em relação às contas a receber, elas utilizam o SPC, quem nunca ouviu falar, né? Para os clientes inadimplentes, ou seja, clientes que não pagarem os seus débitos para com outras empresas, terão o seu nome enviado para o SPC. Dessa forma, ficarão impossibilitados de realizar compras a prazo em outras empresas, além de várias outras restrições, impossibilitando conseguir um empréstimo e financiamento. Então, exemplo, você, pessoa física, né, tem lá seu cartão de crédito, comprou muita coisa e não conseguiu pagar o cartão. E aí, no mês seguinte, o cartão vai e manda seu nome para o SPC. Você vai ficar impossibilitado de pegar empréstimo. Então, se você quiser crescer a sua empresa, você não vai poder ir num banco pegar empréstimo, porque ele vai dizer, olha, você não pode pegar empréstimo ou financiamento, porque seu nome está sujo. Você vai ter que pagar o cartão de crédito primeiro, para ele tirar seu nome do SPC, para que você possa utilizar o crédito ou financiamento devido, entendeu? Justamente para que você tenha essa ação de trabalhar. E para isso, né, você tem que limpar o nome, e aí você limpando o nome, você pode voltar a fazer as ações que sua empresa tem a fazer, ok? Então, nesse caso, vamos supor, de novo, né, você vendeu os brigadeiros, vendeu para empresas, e como eu disse, você vendeu para empresas jurídicas, que um restaurante, e ele pede para você a nota fiscal, certo? Então vamos ver o que é a documentação financeira, nota fiscal. A nota fiscal é um documento que comprova a existência de um ato comercial, comprova a venda de mercadorias ou prestação de serviço, tem a necessidade maior de atender às exigências do fisco, né, que é a Receita Federal, quanto ao trânsito de mercadorias e de operações realizadas adquirentes ou fornecedores. Então, exemplo, se você vende produtos, você tem que ir lá e dizer quantos produtos vendeu para aquela empresa. Então, se você vendeu seu kit de doces para o restaurante, quantos kits você vendeu? 30? Então, você vai botar uma nota fiscal lá, dizendo que você vendeu 30 kits para o restaurante e o valor unitário de cada kit e o valor final. Então, para que o fisco, que é a Receita Federal, saiba que essa ação foi feita de maneira correta. A fatura. A fatura é um documento que comprova a venda a prazo. Numa mesma fatura, pode ser incluídas várias notas fiscais. A duplicata tem esse nome por ser uma cópia futura de pagamento. A lei permite a emissão de várias duplicatas para uma mesma fatura. Não é concebido, no entanto, a emissão de duplicatas de várias faturas. Você não pode fazer várias faturas de vários pagamentos futuros, né? Ou seja, é o documento expedido para que a pessoa possa efetuar o pagamento. Então, ela pode, é o boleto que a gente chama também, né? Para você fazer o pagamento daquela ação. Fluxo de caixa. Como eu já falei na aula anterior, e nessa aula, o fluxo de caixa é a previsão de entrada e saída de recursos monetários por um determinado período. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nos projetos econômicos financeiros atuais e anteriores da empresa, levando, porém, em consideração a memória de dados que respaldará essa previsão. Então você tem que ver quanto recurso entrou e quanto recurso vai sair, para que você tenha uma ideia de quanto dinheiro você vai ter na mão, né? O principal objetivo dessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, tal como prognosticar as necessidades de capacitação de recurso, bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidade de recurso, ampliar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentáveis para a empresa, sem comprometer a liquidez. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ó,
um fluxo de caixa, né? Nós temos o total de entradas 15 mil, né? Vendas do cartão 10 mil, boleto 5 mil, então de total de saída 12.500. Aí você vai ter que pagar fornecedor, papapá. No final você vai ter 4 mil, certo? Segunda-feira. Terça-feira você já pagou 7 mil e aí vai fazendo, certo? Na quarta-feira você vai ver que na quarta-feira você teve prejuízo, né? Então você vai ver que na segunda e na terça você teve lucro, né? Mas na quarta você teve prejuízo. Então você vai diminuir aqui o seu valor do prejuízo, né? E vai ver o fluxo de caixa que você vai ter, que é a sobra. Essa sobra é o lucro que você tem, né? E aí você vai ver esse lucro, tirando as despesas que você teria, certo? De pagamento de pessoal, de mão de obra, né? De matéria-prima, o lucro final é o lucro que o empregador vai ter, certo? Como a gente já falou também aqui de lucro em aulas passadas. Pessoa física e jurídica. Como eu falei, a diferença entre pessoa física e a pessoa jurídica é o termo pessoa física, que se refere à pessoa como um indivíduo, como uma pessoa em si, né? Por outro lado, a pessoa jurídica representa uma entidade formada por um grupo de pessoas, podendo ser uma empresa, partido político, agremiação, associação, sindicato, entre outros, né? Em outras palavras, a pessoa física se trata do indivíduo concreto, um eu, a pessoa, enquanto a pessoa jurídica representa o sujeito abstrato, que é uma empresa, né? Então, essa ação é desenvolvida para ambos, seja pessoa jurídica e pessoa física. Então, no meu caso, eu sou pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa física porque eu tenho o meu CPF e através do meu CPF eu tenho como angariar recursos financeiros. E sou pessoa jurídica, através de minha empresa, eu posso angariar recursos através do meu CNPJ, certo? Então, nesse sentido, eu posso angariar recursos tanto como pessoa jurídica como pessoa física. As principais contas a serem abertas nos bancos são contas de depósito à vista ou conta corrente, conta poupança e conta salário. Essas são as principais, né? Conta depósito é aquela que você vai depositando, basicamente. A conta corrente é aquela que você vai utilizar regularmente. A conta poupança é aquela que você vai deixando um dinheiro ali guardado e ele vai rendendo. E a conta salário é aquela que você utiliza só para receber salário, né? A conta corrente, que também recebe o nome de conta de depósito à vista, é uma conta bancária destinada para pessoas que precisam movimentar o seu dinheiro com frequência. Isso significa realizar saques, depósitos, pagamento de boleto, TED, DOCs, hoje Pix, né? Fazer uso do talão de cheque, receber salário e muitas outras coisas. A conta poupança foi criada com o intuito de proporcionar um meio das pessoas pouparem o dinheiro, guardar o dinheiro, né? Ela não foi feita para a movimentação diária. Se você movimenta seu dinheiro através de saques e depósitos constantes, essa conta não é indicada para você. Ela é também conhecida como caderneta de poupança. Então, a caderneta de poupança só serve para você deixar o dinheiro lá guardado. Você não deve tirar nem colocar dinheiro lá, porque toda vez que você tira dinheiro, você diminui o rendimento dessa conta. Então, conta corrente é para você utilizar no dia a dia. Conta poupança é para você utilizar apenas para depositar o dinheiro lá para rendimento futuro. Meio para transações bancárias. Você tem o TED, que significa transferência eletrônica disponível. A grande vantagem do TED é que o dinheiro cai praticamente na mesma hora, ou seja, a TED cai no mesmo dia, mas saiba que isso não vale só vale nos dias úteis, né? Ou seja, durante a semana de segunda a sexta funciona, mas quando não é sábado e domingo, ele não vai funcionar. Então, nos feriados também não vão funcionar, certo? O DOC é a abreviação de documento de ordem de crédito. Essa transação é usada para transferir no máximo R$ 5.000 para uma conta em um banco diferente do seu. Para valores acima de R$ 5.000 é necessário fazer um TED. No DOC, o dinheiro não cai no mesmo dia, ele cai um dia depois, no mínimo, né? Após você ter feito a operação, sendo que às vezes costuma demorar 2 dias. Cheque é uma ordem de pagamento à vista
expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta corrente. O cheque é uma ordem de débito emitida pelo titular da conta bancária usando para quitar um pagamento determinado, né? Todo mundo já viu um cheque, certo? Que é um papel que você escreve ali o valor para ser debitado e você entrega aquele documento, aquele cheque para a empresa ou para a pessoa. Ela vai lá no banco, entrega aquele cheque, aquele documento, a pessoa vê que é da sua conta, que é o seu nome que está ali, sua assinatura, e devolve aquele dinheiro, né, para aquela pessoa que foi tirar o cheque. Cartão magnético, ou cartão de débito ou crédito. Cartão bancário é um instrumento de pagamento, geralmente sob forma de cartão de plástico, para que este, através de uma rede de telecomunicações, possa adquirir bens ou serviços, efetuar pagamentos ou realizar outras operações que se enquadrem dentro do tipo de cartão de abstrativo, né? Ou seja, as suas características. Então, assim, o cartão de débito ele vai ser utilizado quando você tem dinheiro na conta. Então, vai tirar o dinheiro que está na sua conta. O cartão de crédito é aquele que você vai pagar futuramente. Você diz à instituição bancária que você vai pagar, você se compromete a pagar tudo que você está gastando futuramente na próxima fatura que vem para você pagar do cartão, certo? O Pix é o sistema mais novo que tem, né? É o sistema de pagamento instantâneo que chega para melhorar as formas de pagamento no Brasil. Uma transação do Pix, né? Ela é quando é lançada no sistema financeiro, será concretizada em no máximo 10 segundos. Em resumo, o Pix é similar ao já conhecidos TED e DOC, só que é mais simples, instantâneo e funciona todos os dias e todos os horários. Então, o Pix, na verdade, é a melhoria do TED e do DOC, né? Para que você possa utilizar todo o recurso, certo? Todas as suas movimentações de uma maneira mais fácil. Então, hoje, eu garanto a vocês que vai se desenvolver o Pix, né? Então, se você for ver hoje em vários canais de youtuber, por exemplo, se você gosta de youtuber, se você gosta do YouTube lá dos vídeos, muita gente já está falando, olha o Pix, olha o Pix, seja membro do canal, ou então o Pix. Então por quê? Porque o Pix hoje é a maneira mais fácil de você transferir dinheiro de uma conta para outra, né? Você tem, como eu disse, o cartão de crédito, você tem o cartão de débito, você tem o cheque. Mas hoje a maneira mais fácil é o Pix, porque você só precisa de um determinado número, ou e-mail, ou CPF, ou CNPJ da empresa, que você encaminha para a pessoa, ela pega isso no aplicativo, manda para o aplicativo ali, coloca no aplicativo, coloca o valor e pronto, já foi. Automaticamente, saiu da conta dela e entrou na sua, entendeu? Então o Pix é a maneira mais fácil hoje de transação bancária. Isso é o mais importante que você tem que saber hoje em relação à movimentação bancária, às questões de banco, né, às questões financeiras, para que você tenha uma noção de como trabalhar como assistente administrativo, ok? Então essa aula de hoje foi uma aula mais específica para as questões financeiras e a partir daí você vai se aprimorando, ok? Então, obrigado, muito obrigado. Nosso curso vai se despedindo desta aula. São 5 aulas em que nós tivemos a oportunidade de passar a vocês as principais ações do auxiliar administrativo para que você possa se aprimorar e melhorar a sua qualidade de vida e sua qualidade profissional. E muito obrigado.